Senhor presidente, senhores deputados, este projeto, prestem atenção, é um assalto, é um roubo institucionalizado. A gente está criando aqui um orçamento secreto, fora do orçamento da União, para o governo federal gastar bilhões de reais da Caixa, dinheiro esse que antes iria para o orçamento geral da União, fora do arcabouço fiscal, fora das leis de responsabilidade fiscal, criando nova diretoria, presidente, vice-presidente, podendo receber salário acima do teto constitucional. Então a gente está criando uma estrutura em que as pessoas vão poder receber de salário de dinheiro público mais do que 46 mil reais de remuneração para fazer parte dessa fundação. É justamente o que o Tribunal de Contas e o Supremo Tribunal Federal estão entendendo que é ilegal, que é inconstitucional. É uma estrutura de orçamento paralela, fora dos instrumentos de controle, fora dos instrumentos de fiscalização do Orçamento Geral da União, que é único por uma razão. Havia um monte de fundos à época do governo Sarney, e isso foi um grande escândalo que fez com que o Congresso criasse o Orçamento Geral da União. Para ter centralidade, fiscalização, transparência, a gente está criando mais uma fundação que tem natureza de fundo privado para gastar dinheiro público, sem fiscalização, sem controle, para fazer política pública. Os próprios parlamentares que defendem estão dizendo aqui é para fazer política pública, é um fundo privado. Política pública manda o dinheiro para o Tesouro, como ele está indo agora. Por que a gente vai tirar dinheiro do orçamento da União, se é para fazer política pública? Tem ministério para isso já. Por que a gente vai criar uma fundação privada fora do instrumento de fiscalização e de controle? Isso aqui é um escândalo contratado. Se isso aqui for aprovado, daqui a poucos anos nós vamos ter um escândalo em nível nacional de desvio de dinheiro público na Caixa. Nós vamos ter um novo escândalo de corrupção envolvendo a Caixa Econômica Federal. Lembrem-se disso, recortem isso, porque daqui a alguns anos eu vou voltar a essa tribuna com esse projeto aprovado e vou falar: esse escândalo que está acontecendo na fundação da Caixa agora foi com a chancela do Congresso Nacional, foi com a aquiescência dos deputados e dos senadores. A estrutura paralela de orçamento secreto que está sendo criada agora é um escândalo. E isso está sendo enviado pelo governo Lula numa semana esvaziada, em que há poucos parlamentares nessa casa, em que o plenário está virtual, em que a maior parte dos parlamentares estão nas suas bases eleitorais, não estão sequer no plenário para discutir. Então, com o plenário esvaziado, numa sessão que por alguma razão o presidente Hugo Mota decidiu esvaziar essa casa, a gente está votando a criação de uma fundação que pode permitir desvio e execução de orçamento na ordem de bilhões de reais. Então, prestem muita atenção no que os senhores estão votando aqui agora. Rapaz, é impressionante como para a extrema-direita pensar em colocar recursos em qualquer projeto social, qualquer projeto, deputado Pedro Kizar, que reduza as desigualdades, que invista na melhoria da qualidade de vida da população. Para eles, isso não deve ser aprovado. Se fosse um projeto para privatizar a Caixa Econômica, estavam todos aqui defendendo, todos. Se fosse um projeto para transformar a Caixa em fonte de lucro para os bilionários desse país, vocês estavam aqui defendendo. Mas como é um projeto para fazer mais ainda do que a Caixa faz pela população brasileira, vocês são contra. Vocês, quando estiveram no governo, quase detonaram projetos importantes. Não, paralisaram. Minha Casa Minha Vida. Vocês acabaram Minha Casa Minha Vida. Com a volta do presidente Lula, a Caixa Econômica voltou a ter o papel de destaque, não só na economia desse país, não só em projetos de infraestrutura social como Minha Casa Minha Vida, como também em outras iniciativas. Repito com vocês aqui, se dependesse de vocês, ela já estava privatizada há muito tempo, como vocês fizeram com diversas instituições importantes para a economia desse país. Presidente, vamos lá, mais uma vez, só para reforçar. Todo o processo orçamentário dessa fundação fica fora da supervisão deste parlamento. Nós não vamos votar o orçamento dessa fundação, vai ser gerido de maneira absolutamente obscura, da exata maneira que o Tribunal de Contas da União está dizendo que o governo não pode fazer. A criação de mais uma fundação privada, ou um fundo privado, como o governo tem feito para financiar diversas políticas públicas fora do arcabouço, fora do controle do orçamento, é ilegal. É ilegal. E vamos lá,
quando eu coloco aqui argumentos objetivos sobre a transparência do Orçamento Geral da União, sobre não ter teto remuneratório para a fundação, sobre a gente criar diretorias e presidências e mais cargos para ser financiado com dinheiro do pagador de impostos, sobre a natureza privada dos gastos dessa fundação, nenhum parlamentar soube rebater ponto a ponto que eu coloquei sobre o projeto. E aí o que a gente escuta aqui? O mesmo discurso genérico de sempre. Ah, não, mas vocês estão contra porque vocês são a favor dos ricos, vocês estão contra porque vocês estão contra os pobres. Gente, eu nunca recebi doação da Odebrecht, eu nunca recebi doação da OAS, eu nunca recebi doação da Andrade Gutierrez, eu nunca recebi doação do Itaú, eu nunca recebi apoio de BTG, eu nunca recebi o Rubens Ometo no meu gabinete, né? Eu nunca tive apoio desses grandes bilionários que apoiaram historicamente o projeto e doaram para campanhas do Partido dos Trabalhadores. Então eu estou fazendo um trabalho, se eu defendo o interesse dos mais ricos aqui, eu estou fazendo um péssimo trabalho, porque nenhum deles nunca fez sequer uma doação de 1 centavo para a minha campanha e fez para o Partido dos Trabalhadores, que supostamente está defendendo o interesse dos mais pobres, mas há poucos meses votou o PT inteiro, praticamente na Câmara dos Deputados e no Senado, para aumentar a conta de luz em 200 bilhões de reais, para dar dinheiro para o bolso do Suarez, o S de OAS, para dar dinheiro para o bolso do Joesley e Wesley Batista, que estão com uma carteira de PCH. Então, assim, não dizendo que a gente está defendendo o interesse dos mais ricos, mas há pouco tempo os senhores passaram algumas dezenas de bilhões de reais para bolsos de 3 bilionários, Joesley Batista, Wesley Batista e Carlos Suarez, na votação da conta de luz. Então, se tem alguém aqui que está defendendo o interesse de mais rico, definitivamente não é o meu voto. Reforço para os parlamentares que aqui estão, mesmo aqueles que são independentes ou costumam votar com a base do governo. O governo está tirando orçamento que poderia ser fiscalizado por este parlamento, vai gastar fora do arcabouço, vai remunerar a gente com salário acima de R$46 mil para participar da reunião do conselho uma vez por mês. Então, prestem atenção no que os senhores estão votando, porque, repito, amanhã vai ter escândalo de corrupção nessa fundação e os senhores vão ter contribuído para isso. Você sabe que a gente quer ser crítico a uma proposta, apresentar as ressalvas, mas aí o deputado do MBL vai a outra tribuna e facilita a nossa avaliação dos temas. Porque ele fez ali um discurso como se fosse de enfrentamento à corrupção. Aí eu dei um Google aqui rapidinho, só botando ali, MBL, corrupção, doações bilionárias. Nossa senhora, é muita coisa, hein? 2020, MP São Paulo suspeita que MBL tem usado plataforma virtual para lavar dinheiro. Exame. Metrópolis, entenda por que a promotoria investiga a lavagem de dinheiro do MBL. G1, empresários ligados ao MBL são presos em investigação de lavagem. Aí eu não vou continuar, porque senão eu vou tomar o tempo todo de vocês com matérias relacionadas à corrupção do MBL. Vou começar pela minha crítica à proposta. No relatório, por exemplo, a parte que fala de outras doações que sejam do setor privado a passar por essa fundação, nós achamos que é um erro. Não tem que ter doação do setor privado para a fundação que seja da Caixa Econômica Federal. Tem que ser do orçamento público mesmo, porque a doação feita pelo setor privado, se ela não quebra o que é a estrutura da Caixa Econômica Federal, de que é 100% pública, mas ela gera uma ação onde o sujeito doador pode se sentir à vontade para tentar interferir futuramente em alguma política. E isso é ruim. Respondendo ao deputado que, na realidade, eu estou esperando o presidente Hugo Mota, que tinha dito que em 60 dias seria votada a cassação dele em plenário e até agora nada, né? Deve ter feito um acordo com o Centrão, que eles tanto diz criticar, para salvar o próprio mandato. Mas só respondendo que a acusação ridícula que foi feita com o MBL, que a gente teria lavado 400 milhões de reais pelo YouTube. Esse é maior do que o faturamento do YouTube Brasil inteiro e o próprio promotor não apresentou a denúncia. Então, assim, está precisando se atualizar um pouquinho, deveria estar mais preocupado com maquiadores que são contratados em gabinetes do partido dele, como se fossem assessores parlamentares, e também com dinheiro repassado com cota parlamentar para ONGs presididas por gente do partido dele, do que em movimentos que não têm absolutamente nenhuma condenação, diferente do governo que ele defende, formado por corruptos condenados, incluído o presidente da República, que aí as condenações parece que não contam. A gente jamais foi condenado em nenhuma instância por nenhum crime, muito diferente dos parlamentares do governo que ele defende.